Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Continuando a série Relembrando Nando Moura, tem esse vídeo aqui na véspera das eleições e o senhor Nando Moura fez um vídeo impactante, convencendo as pessoas a votarem em Jair Messias Bolsonaro. Eu já falei aqui que essa série Relembrando Nando Moura, ela não tem por objetivo questionar a honra do senhor Nando Moura, que ele é uma má pessoa, que ele não presta, que ele é um ser humano desprezível, porque eu não tenho autoridade para isso, uma vez que eu não o conheço pessoalmente. Às vezes isso aqui pode ser um personagem. Então eu tenho muito cuidado no que concerne a essa questão personalíssima. Entretanto, em relação ao youtuber Nando Moura, algumas verdades têm que vir à tona. Porque Nando Moura, num processo de 5 anos dentro do YouTube, fez uma série de vídeos recheados de preconceitos, discriminações, estereotipações e estigmatizações. Ele pegava uma pessoa que fazia parte do mainstream cultural, um artista, um outro youtuber, e tentava desconstruir. E, na sua retórica, você observava todo um reacionarismo tentando, de alguma forma, assassinar a reputação de quem ele criticava. Bem, esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é fazer com que o Nando Moura, uma vez vendo a minha série, tenha humildade em reconhecer que foi peça fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro e pedir desculpas para o Brasil. É só isso. Todo mundo tem o direito de errar. Mas ele, com certeza, pela relevância que tinha enquanto youtuber, acabou persuadindo muitos jovens e, por consequência, os seus familiares a, primeiramente, seguir uma narrativa reacionária e, a posteriori, por consequência, votarem em Bolsonaro. Ele não foi o único responsável, mas com certeza ele foi fundamental para fazer com que Bolsonaro chegasse à presidência da República. Ele precisa reconhecer isso porque hoje ele está vendo com uma retórica contra o Bolsonaro. Ele está falando muitas verdades, eu reconheço isso, mas ele precisa também fazer uma autocrítica de quão deletéria foi a sua recomendação firme e assertiva para votar no asno café com leite do Bozo. Ok, gente? Então eu vou começar aqui agora mostrando fragmentos desse vídeo de véspera da eleição de 2018. Tinha tanta baboseira que eu confesso para vocês, eu vou só fazer uma análise de metade do vídeo. A outra metade eu vou deixar para fazer daqui a 2 ou 3 semanas, porque em 14 minutos eu nunca vi tanta baboseira falada uma atrás da outra. Ok, gente? Então vamos começar. Dando no nosso país. Agora, se você votar 17, eu vou apertar o 17 com tanta força, meu irmão. 1, 7, confirma, a dedada vai ser tão forte que o Haddad vai sentir lá na casa dele, tá? Eu também estou sentindo, Nando Moura. O povo brasileiro está sentindo essa dedada do senhor Jair Bolsonaro. Uma dedada que está fazendo muito mal para o Brasil, que está nos dando quase 50 mil mortos por uma pandemia, uma vergonha a nível internacional, uma política diplomática viciada de ideologia e um indivíduo inapetente na gestão do país. Você está, parabéns para você, porque você finalmente está escolhendo uma pessoa para colocar o Brasil no rumo para ser o primeiro mundo, se tornar primeiro mundo. Olha só, presta bem atenção no que ele falou. Prestem bem atenção. Você, votando em Jair Bolsonaro, está contribuindo para colocar uma pessoa que vai elevar o Brasil à condição de país de primeiro mundo. Nando Moura, deixa eu fazer uma perguntinha para você, não custa nada. Você agiu de má fé ou foi ingênuo? Sinceramente, você estava de deboche
Ou você realmente acreditou que um café com leite, como o Bolsonaro, cheio de crimes investigados nas costas, iria elevar o Brasil à condição de país de primeiro mundo? Mas eu não vou nem entrar na seara da ética, porque isso não tem nada a ver. Tem muitos canalhas antiéticos que são extremamente competentes. Eu vou entrar na seara intelectual, né, do preparo de Bolsonaro. Você já admitiu em outro vídeo que Bolsonaro era limitado intelectualmente, era um cara burro, mas que tinha boa vontade em favor do Brasil. Quer dizer, alienou totalmente os seus espectadores falando essa baboseira. Mas, sinceramente, o cara como Bolsonaro, café com leite, aquele cara que na brincadeira da salada mista nenhuma menina queria beijar, o cara que era o último a ser escolhido na pelada, no campinho, né? O cara que ia jogar imagem e ação e não sabia jogar, o cara que não conseguia jogar o War porque não conseguia construir estratégias na cabeça, o cara que terminava o jogo da vida de maneira totalmente falida, e um cara que não conseguia construir patrimônio nenhum no banco imobiliário. É esse cara, café com leite, que você quis colocar na presidência da República. Sinceramente, você acreditou que esse cara iria levar o Brasil à condição de um país de primeiro mundo? Eu custa acreditar. Você que é um cara que, embora seja uma negação historiográfica, no que concerne a frente às câmeras, é desenvolto, é um cara inteligente. Você foi capaz de acreditar nisso? Brincadeira, né? Ganhar, imediatamente ser extintos 5 bilhões de vagas de emprego. Pode ter certeza. Porque o que vai ter de empresário saindo forte aqui? Não, isso aqui é um país de palhaçada. Não é possível que elegeram para a presidência da República um fantoche de um presidiário. Isso aqui, ninguém vai querer investir nisso. Gente, pelo amor de Deus, olha só o desserviço que Nando Moura prestou à democracia brasileira. Quis assassinar a reputação de Fernando Haddad. Um indivíduo que foi um excelente ministro da educação, que interiorizou a universidade no Brasil. Só aqui no estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, que tem sede em Niterói e que é a universidade do interior do estado, ela teve uma ampliação em 7 campos. E isso o Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, embora tenha uma densidade demográfica enorme. Então, um indivíduo que foi, sem sombra de dúvidas, um grande ministro da educação, que tem defeitos, que deve ser suscetível a críticas, como é que você tenta assassinar a reputação de um indivíduo desse e diz que Bolsonaro seria a melhor opção? Eu estou acima de qualquer suspeita, eu sou bresolista, votei no Ciro Gomes no primeiro turno, mas no segundo turno, diferente do Ciro que foi embora, eu fiquei e votei no Haddad. Quando eu digo votar no Haddad, eu fiz militância. Claro que não de maneira tão assertiva, porque eu não sou petista, mas eu fiz uma militância consideravelmente digna para que Haddad pudesse ganhar no segundo turno, porque era uma questão de salvação nacional para mim. Eu não queria colocar o PT no poder, eu queria evitar que um protofascista chegasse ao poder. E você meteu medo nas pessoas. Você foi criminoso nessa postura, senhor Nando Moura, assassinando a reputação do Fernando Haddad e induzindo as pessoas a acreditar que o Brasil seria pior sob a gestão dele. Por favor. Os caminhoneiros ali, eles já estão preparados. Ó, vai PT, porque nós vamos parar tudo. Eu não sei como é que vai ser esse país não, mas vai ser uma desgraça, vai ser um caos. Em nome... Olha só, presta bem atenção, incitando medo no povo, né? E aí toca um funk aqui perto, não tem problema, vamos continuar, né? Um funkinho para poder animar o ambiente. Mas vejam bem, o senhor Nando Moura estava incitando o medo no povo. E mais, ele falou que o Haddad era o candidato do presidiário. Quem que vai ser presidiário nos próximos meses, senhor Nando Moura? É o Fernando Haddad? Ou são os membros da família Bolsonaro? Você tem como me responder? Tem como ser honesto intelectualmente pelo menos uma vez na vida? Por favor. Democracia. E o cara que ele chama de fascista, porque vivem falando, Bolsonaro é fascista, que não sei o que lá. Ele quer devolver a democracia para vocês. Será que vocês não entendem isso? Como tu paga mico, idiota? Bolsonaro quer devolver a democracia para o povo. Para você, cidadão brasileiro. Ah, pelo amor de Deus. Por isso que eu volto a perguntar.
Foi má fé ou ingenuidade em acreditar que um café com leite daquele protofascista iria devolver a democracia para o povo? Ah, o Nando Moura, tu não sabe nem a diferença entre o conceito de democracia política dentro de uma lógica russoniana e o conceito de democracia social dentro de uma lógica gramsciana. Nem isso, nem separar esses pontos você sabe. Então você não tem autoridade para falar de democracia, você não sabe o conceito de democracia, você sabe, né, no caso, a etimologia da palavra. Né, democracia é governo do povo. Isso todo mundo que tem um mínimo de instrução sabe. Agora, você não sabe discorrer sobre a diferença entre democracia política e democracia social. Realmente a democracia social ela pode ser questionada, porque um país como Cuba, ele é mais democrático, se nós analisarmos pela ótica social, do que o próprio Brasil, porque distribui melhor a renda. Agora, a democracia política, o Brasil com todos os defeitos, ele possui a democracia política. Houve um processo de redemocratização falho em muitos pontos. Mas a partir da Constituição de 88, nós tivemos uma democracia política autêntica no Brasil. Cheia de erros, mas é uma democracia política. Não tem como fugir disso, certo? E outro ponto importante, tá? Devolver a democracia a um sujeito que é protofascista na raiz. Bolsonaro, ele representa o neofascismo, que é diferente do fascismo tradicional de Mussolini, né? Da autoridade do fascio, lá da Itália. Né? Não, o fascismo de hoje é um fascismo plural, segundo o intelectual Boaventura de Souza Santos. E nesse fascismo plural, Bolsonaro sintetiza todas as vertentes que formam o que nós chamamos de protofascismo, que é o fascismo pela raiz. Como que um sujeito desse, protofascista, vai garantir a democracia? Ele foi eleito por um sistema democrático, mas na sua gestão, clarividentemente, ele não é nem um pouco democrata. Bolsonaro eleito, os ministérios... Olha, depois de tanto tempo, esses conluios... Não, vou aqui que eu te dou um carguinho no ministério se você fizer isso aqui pra mim. Finalmente, cara, nós vamos ter os ministérios ocupados por pessoas decentes, comprometidas com o Brasil. A defesa, a fazenda, a segurança do povo, etc. Como é que é o negócio? Que com Bolsonaro não vai ter oferecimento de carguinho, né? Não vai ter fracionamento de poder. Esse é o Nando Moura. Não vai ter fracionamento de poder. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Não vai ter fracionamento de poder. Incrível isso, né? Incrível, né? Que ele praticamente garantiu que com Bolsonaro não teria toma lá da cá. Que não existiria fracionamento de poder. Senhor Nando Moura, você que é muito ingênuo ou infantil no que concerne ao debate político, deixa eu te explicar uma coisa, eu que sou um historiador especializado em política. Presta atenção. Pode ser a esquerda, pode ser a direita, pode ser o Lula, o Haddad, pode ser o Ciro Gomes, a Marina, o Boulos, o Flávio Dino, isso pelo lado canhoto. Mas pelo lado destro, pode ser um Amoedo, um João Dória, um Sérgio Moro, esse bandido que você está querendo promover daqui para frente, quem está de olho, então, que pisou no Código de Processo Penal, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O próprio Bolsonaro não importa. O sistema político brasileiro é pútrido. Por quê? Porque ele promove o que nós chamamos de pacto pragmático de governabilidade. O que seria isso? Eu vou explicar para você didaticamente. Qualquer governante, seja a esquerda ou a direita, ele tem que ter maioria no Congresso. Se possível, maioria qualificada, porque eu não sei se você sabe, para ele emendar a Constituição, ele precisa de uma maioria qualificada, ou seja, ele precisa ter seguramente mais de 2/3 dos parlamentares em consonância com o governo. Tá certo? Tem que ter. Ele precisa ter maioria qualificada, ele não pode ter maioria simples, porque uma emenda constitucional ela não é uma lei ordinária. E para transformar as estruturas de um país, não basta uma lei ordinária, você precisa ter emendas constitucionais para mudar processualmente a estrutura de um país na área da educação, da saúde, de trabalho e emprego, políticas de economia, tá certo? Então, não seja ingênuo, seja qual governante de esquerda ou de direita vai ter que entrar no jogo. Ah, tem que ser corrupto? Não. O indivíduo pode não ser corrupto, mas o sistema ele é corrompido por excelência. Um pouquinho mais de leitura, você vai ter maturidade para entender isso, senhor Nando Moura. O pacto pragmático de governabilidade é quando o indivíduo ele apresenta uma agenda de governo e pede aos parlamentares para contribuir com essa agenda. Como? Votando nas medidas que o governo quer
que sejam aprovadas. Então, para conseguir isso, ele precisa fatiar o poder, ele precisa oferecer ministérios, autarquias, empresas públicas, ele precisa fatiar o poder, fracionar num autêntico fisiologismo político. Será que você é tão infantil, tão ingênuo a não perceber que seja qualquer governante, à esquerda ou à direita, só vai ter equilíbrio e governabilidade se aderir a esse pacto? Por isso que ele é chamado de pacto pragmático de governabilidade. Porque por mais que o indivíduo seja de esquerda ou de direita, ele vai ter que negociar com o outro lado. Então se o Bolsonaro, por exemplo, falou que não iria tomar lá da cá, e vocês idiotas acreditaram, certo? Mas só que chegando ao poder, ele percebeu que se ele não articular com o Congresso, ele não consegue governar. Ele não consegue colocar a agenda dele à frente. Então é necessário ter esse pacto. Por quê? Eu não abro mão da minha agenda dentro do campo ideológico, mas eu uso de um certo pragmatismo para ser objetivo. Então eu abro mão de certos valores para poder negociar com o parlamento e o parlamento aprovar pelo menos a essência da minha agenda para que eu possa governar o país. Entendeu, meu amigo? Toca o barco. Participar disso. Nós temos tudo para ser primeiro mundo, cara. Estados Unidos não tem porra nenhuma. Você vai comer lá nos Estados Unidos só aqueles enlatados de merda e tal. Aqui nós temos tudo, cara. Tudo. Nós somos autossuficientes em tudo. A maior reserva hídrica do mundo, tudo nós temos. É claro que temos o potencial de ter uma grande indústria aqui também. Bem, nesse ponto, palmas. Ele falou muitas verdades. Nós temos um potencial hídrico enorme, nós temos grandes riquezas, nós temos um país que tem um capital intelectual interessante, um povo que, se for instruído, fazendo com que a política de educação não seja mais uma política de governo, mas uma política de Estado, ainda assim, se nós chegarmos à frente, quem sabe processualmente daqui a 50 anos, o Brasil vai conseguir, com um povo inteligente que tem e instruído, ou seja, intelectualizado, quem sabe o Brasil não chega à condição de primeiro mundo. Agora, acreditar que um café com leite como o Bolsonaro iria promover o Brasil à condição de primeiro mundo, pelo amor de Deus. Ao meu ver, e nesse ponto até o PT pensa diferente, o Brasil só vai conseguir se emancipar com um projeto nacional desenvolvimentista. Foco no setor secundário, que promove duas políticas sociais ao mesmo tempo. A empregabilidade e a qualificação do trabalhador, tornando ele menos vulnerável no mercado. Tá? E através de um projeto nacional desenvolvimentista, eu uso, a produção da matéria-prima e industrializo essa matéria-prima, transformando-a num outro produto, aqui mesmo no Brasil, ao invés de, por exemplo, exportar a matéria-prima e depois devolver em forma de produto industrializado. Por exemplo, o café que é produzido no sul de Minas Gerais. A matéria-prima é produzida aqui, só que o melhor café vai lá para a Inglaterra, para a Europa. Depois eles industrializam o café e devolvem com um preço absurdo. Nós pagamos um dinheirão porque o café é transformado lá. Num projeto nacional desenvolvimentista, você produziria o café também aqui. Você não só teria a matéria-prima, mas você teria também a produção do café após transformação aqui no Brasil. Isso é nacional desenvolvimentismo. E para ocorrer o nacional desenvolvimentismo, também você vai ter que ter um investimento maciço em educação, sendo ela uma cláusula pétrea. Nenhuma outra política passa a não ser pela própria educação, se tornando uma autêntica política de Estado. Só assim nós vamos emancipar o Brasil. E não com esse pensamento liberal conservador, que para mim é um paradoxo, que eu não entendo como pode ser liberal e conservador ao mesmo tempo. Para mim isso é uma falácia. Mas com esse liberalismo, que tira toda a tutela jurídica e social do trabalhador, a gente não vai chegar ao desenvolvimento de forma alguma, porque o trabalhador precisa ter uma rede de proteção para poder produzir, ok? Então vamos para a parte final do vídeo. O que você prefere? Nunca foi tão fácil votar, cara, na vida. Pelo amor de Deus. Você sabe que nós pagamos de juros da dívida externa, depois desse achincalhamento feito por Fernando Henrique, Lula, Dilma, nós pagamos uma reconstrução da Europa por ano. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa está toda destruída, toda esbagaçada. Foi necessário um negócio chamado Plano Marshall para conseguir reconstruir a Europa. Nós pagamos uma por ano. Uma reconstrução de Europa por ano. Então todos eles lá, primeiro mundo, belos, frajolas, né? É claro que entra lá uma porrada agora de socialistas na presidência da Europa e estão começando a cagar tudo lá. Mas você não acha absurdo o Brasil pagar uma reconstrução da Europa por ano de juros?
Esse é o Alguém sistema. precisa acertar isso. E não vai ser Bolsonaro. Um presidente fantoche que você vai conseguir algo assim. Tem que ser macho para fazer dólar, isso. Puxa vida, você imagina, cara, chegar no futuro, o dólar cair para 2,70. Eu já vou chegar nesse ponto, tá? Meu planejamento inicial iria até os 7 minutos. Mas deixa eu só fragmentar essa análise, pra gente fechar bonito. O filho da mãe, o dinheiro que o Paulo Guedes está torrando agora, acabando com as nossas reservas, pois bem, foram os governos de esquerda que deixaram para o Brasil quase 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. Para o senhor Paulo Guedes agora, tá gastando todas essas reservas. Sabe quanto é que dá isso aí? Quase 2 trilhões de reais de reservas. Foi a esquerda que propiciou isso para o Brasil. Só sabia disso, Nando Moura? Foi a esquerda, ok? E aí, se a gente for analisar o que o Paulo Guedes está fazendo agora, ele está abatendo a dívida pública como? Transferindo o dinheiro do povo para os bancos, para os banqueiros milionários. É isso que ele está fazendo. E com isso está gastando as nossas reservas. Reservas, repito, deixadas pelos governos de esquerda. Toca o barco para a gente fechar. Que é o preço mágico, assim, é excelente para quem importa, excelente para quem exporta. E você acha que é impossível? Claro que não. O cara nem foi eleito ainda. Nós estamos a 24 horas aí das eleições, o dólar já está baixando porque todo mundo vê, oh, não, ele está realmente com a vantagem baixar o dólar, grande gente, em cima do Haddad. O dólar já está baixando pra caramba. Vai baixar mais ainda, a gente está vendo hoje. Porque a nossa crise, ela não é só econômica, ela é principalmente de confiança política. Concordo. Tá? Gente, eu vou fechar esse vídeo primeiro rindo da cara desse imbecil. Tá certo? Permita-me lhe chamar de imbecil, Nando Moura. Não vem dar strike no meu canal não, porque se você der, você é cagão. Então se você tiver acesso a esse vídeo, eu não vou fazer nenhuma força. Mas se ele chegar a você, responda à altura. Quero ver se você vai ter altivez para fazer isso. Primeira coisa, com Bolsonaro o dólar vai diminuir. Existe uma complexidade na economia internacional. Não dá para garantir isso nem para um governo de esquerda. Eu não estou aqui fazendo proselitismo ideológico não. Seja um governo de esquerda ou de direita, existe uma série de fatores que podem contribuir para, por consequência, prejudicar a economia de um país, como no caso do Brasil. Por exemplo, a crise de 29, um pouquinho de aula de história para você. A crise capitalista de 1929 aconteceu nos Estados Unidos, mas trouxe uma consequência deletéria para o Brasil enorme. Tanto que Getúlio Vargas, de maneira hábil, um nacional desenvolvimentista de raiz, queimou as sacas de café e acabou com o chamado ciclo monocultural econômico, onde um produto dirigia a economia do país, desde o pau-brasil, passando pelo açúcar, mineração e terminando com café. Vargas, como visionário, ele enxergou que não dava para o Brasil mais ficar dependente de um único produto. Então ele diversifica a economia e passa a investir num processo de industrialização. Pena que esse processo acabou em 1980. Porque de lá para cá o Brasil está se desindustrializando e é por causa disso, pela falta de atenção ao setor secundário, que o Brasil está se tornando um país mais pobre. E por consequência é o povo que está sofrendo com isso. Agora essa questão do dólar, voltando ao ponto central da análise, quanto que está o dólar hoje, gente? Mais de R$5, chegou quase a 6, em pleno governo Bolsonaro. Isso porque ele é um imbecil. Claro que tem fatores internacionais que atrapalham, mas ele tomou muitas atitudes que contribuíram para isso aqui no Brasil, desvalorizando a nossa moeda, certo? E por último, Nando Moura, eu sou historiador, também me formei agora em Direito, mas a minha primeira graduação é em História. Eu desafio você não tem base historiográfica alguma, nem pelos historiadores de direita. Então se você quiser me refutar, refute usando a base historiográfica. Porque mais pra frente na nossa série, eu vou provar que você é um analfabeto historiográfico. Uma vez que em vários vídeos você apresentou uma série de assuntos totalmente dissonantes da realidade. Como você falou uma vez, não me lembro qual vídeo, eu vou achar, e vou colocar na série a posteriori, você falou que 64 não foi um golpe, que a ditadura civil-militar não existiu, foi um processo democrático, que sim, teve excessos, mas foi um sistema democrático que teve, tal, eleição indireta e tal. Eu vou provar para você que foi uma ditadura de fato. Porque a gente não deve avaliar as instituições pela sua estrutura, mas pelo seu modus operandi.
E por mais que o verniz fosse de um Estado democrático, na prática, o governo era ditatorial em 64. E você não reconhece 64 como um golpe militar. Na verdade, foi uma ditadura civil-militar. E eu vou corroborar a ideia de que você alienou muitas pessoas contando uma história que não está em consonância com a realidade que realmente a academia apresenta aos seus estudantes, que vão ser historiadores e que são os únicos que têm autoridade, junto aos autodidatas que também se prepararam dentro da história para falar sobre ela. Eu vou te desconstruir, Nando Moura, e eu espero que você tenha capacidade de reconhecer que foi um dos grandes responsáveis por colocar o Brasil no mar de lama que está hoje junto com o Bolsonaro, nessa situação deletéria que está jogando o Brasil no buraco. Enquanto você não reconhecer isso, eu vou continuar com essa série te desconstruindo. Um grande abraço a todos e tenham um excelente final de semana.